persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, vamos todos orar para que Deus fale comigo, que já falou com vocês, que não seja eu aqui falando, mas que seja Deus trazendo a palavra, tá bom? Grande Deus, Pai poderoso, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor entregou o seu Filho para nós. Usa-me pelo teu Santo Espírito para falar com a tua igreja. Por mim, meu Deus, eu não tenho nada a dizer, mas por favor, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para estar na minha mente, para estar na minha boca, para falar com a igreja, meu Deus, para transformar os corações a começar comigo, para nos fazer adotarmos novas posturas, meu Deus, como cristãos. Pai querido, eu precisamos do Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Usa-me, eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem se sentar, irmãos. De acordo com o livro de Atos, capítulo 18, Paulo visitou Corinto por ocasião da segunda viagem missionária que ele fez. E quando ele fez essa visita para Corinto, qual era o contexto dessa cidade? A gente vai falar desse contexto. Corinto, ele localiza-se, porque ainda é uma cidade que existe, localiza-se no sul da Grécia, e no tempo de Paulo era a principal cidade do país. Ela tinha uma posição estratégica junto às rotas comerciais da região e havia se tornado um local de tráfego intenso. Por que tinha um tráfego intenso? Porque o trânsito terrestre entre o norte e o sul do país passava necessariamente por Corinto. Então, para você ir do norte ao sul da Grécia, você passava por Corinto. Além disso, boa parte do comércio entre Roma e o Oriente vinha para os seus portos. Corinto tinha 2 portos e boa parte do comércio vinha para lá. Então, Corinto era um grande centro de comércio internacional e era caracterizado pela riqueza e pelo luxo. Por suas características, Corinto atraía negociantes, comerciantes, filósofos e artistas de várias partes do mundo conhecido até então. E também abrigava uma população judaica considerável. A exemplo disso, a gente vê que Paulo, quando foi para Corinto, ele se encontrou ali com Áquila e Priscila, que moravam ali. Como Áquila e Priscila, vários outros judeus moravam naquela cidade.
Em relação à cultura, os coríntios, eles se interessavam pela filosofia grega e valorizavam muito mesmo a sabedoria humana. O teatro que Corinto possuía comportava 14 mil espectadores sentados. Vocês imaginam 14 mil pessoas sentadas, era assim. Corinto sediava também, a cada 2 anos, os Jogos do Istmo, que era um dos eventos atléticos mais importantes daquela época. Só concorria com os Jogos Olímpicos, que era sediado na cidade de Olímpia a cada 4 anos. Imaginem a Copa do Mundo como foi aqui no Brasil e em São Paulo nesse ano, né? Aquele trânsito todo, aquela coisa. Então, no Corinto era assim, a cada 2 anos tinha aquele movimento todo. E no campo religioso, como a maioria das cidades gregas antigas, Corinto tinha uma acrópole. E o que é uma acrópole? A acrópole é a parte mais alta da cidade. Sabe quando a gente viaja para cidades do interior e fala assim, qual é o ponto mais alto? É onde está o Cristo, não é? Então, lá era o ponto mais alto deles. Não estava o Cristo, mas era o ponto mais alto, era chamado acrópole. E esse ponto mais alto servia como santuário ou como fortaleza. Ali, nesse ponto mais alto da cidade de Corinto, existiam mais de 26 templos e locais sagrados para a adoração de vários deuses e deusas. O edifício, dentro desse ponto mais alto da cidade, dentre esses 26 templos, tinha um templo que era o mais alto de todos. E esse templo, ele era um templo dedicado a Afrodite. Afrodite era a deusa grega do amor, mas não é o simples amor, é o amor sexual, cujos adoradores praticavam a prostituição religiosa. Autores registram que cerca de 1000 sacerdotisas viviam e trabalhavam nesse templo como prostitutas religiosas, sendo que à noite elas desciam para a cidade a fim de oferecer os serviços aos homens da cidade e aos visitantes estrangeiros. Corinto era um centro, irmãos, de imoralidade pública e sem freios tão grande a ponto de se tornar sinônimo de toda espécie de impureza e sensualidade. Mesmo para o modelo pagão da sociedade grega, Corinto ele era tão imoral que ela se tornou ela originou o verbo corintinizar. E corintinizar significava levar uma vida devassa, significava imoralidade flagrante, libertinagem acompanhada de embriaguez, praticar imoralidade sexual. Paulo permaneceu nessa cidade de Corinto por cerca de 1 ano e 6 meses, 18 meses. E foi nesse contexto, nessa cidade, com pessoas assim, que ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo. E ele fundou ali uma igreja. Foi fácil para ele fundar a igreja? É fácil a gente falar de Jesus onde todo mundo é bonzinho, né? Foi fácil para ele falar de Jesus em uma cidade tão devassa, tão imoral, tão depravada como essa? Não foi fácil. Mas quando Paulo, ao final desses 18 meses, saiu daquela cidade, ele deixou uma igreja ali. Depois que ele saiu, e após 3 anos, quando ele estava em Éfeso, na 3ª viagem missionária dele, ele recebeu uma carta da casa de Cloé, que era, provavelmente, não se tem muitas informações de Cloé, mas imagina-se que seja uma família de crentes de Corinto, e também recebeu uma delegação de 3 homens, dando notícias a respeito das dificuldades da igreja de Corinto. Imagina, ele saiu de lá como pastor, e aí ele recebe, depois de 3 anos, as notícias daquela igreja. Quando a gente recebe notícias boas, a gente fica muito feliz, né? Mas ele recebeu notícias que não foram boas. Ele recebeu notícias como que havia divisões entre membros da igreja, havia imoralidade, havia crentes processando judicialmente uns aos outros, havia fornicação de crentes da igreja com prostitutas, práticas impróprias na ceia do Senhor, desordem no culto, falsos ensinos a respeito da ressurreição do corpo, enfim, toda espécie de heresias. As informações que chegaram a Paulo deixaram ele muito desorientado, muito inquieto.
E foram essas informações que motivaram Paulo a escrever a primeira epístola à igreja de Corinto, que se mostrava, a igreja de Corinto se mostrava mundana e carnal, com dificuldade para romper com a cultura em que estava inserida, né? Então, aí a gente tem que refletir. Moffat, que é um teólogo, ele disse a respeito dessa igreja: a igreja estava no mundo como deveria estar, mas o mundo estava na igreja como não deveria estar. Em 1 João 2,15, o apóstolo João inspiradamente ordena: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E essa ordem é dada para quem? Essa ordem é dada para todos aqueles que tiveram novo nascimento em Cristo Jesus. O mundo e o que ele tem ou oferece não pode, irmãos, ocupar o lugar de Deus. Não há meio termo. Ou se ama Deus ou se ama o mundo. Não dá para ficar no meio do caminho. Como tem em Apocalipse, não dá para ser morno. O morno será vomitado. É assim que a palavra diz. Ou você ama Deus ou você não ama Deus. A igreja de Corinto queria conciliar essas duas alternativas, mundo e Deus. Só que essas duas alternativas são inconciliáveis. Não dá para juntar as duas. Hoje não é diferente. As igrejas da nossa época estão passando por crise de identidade, irmãos. Não apresentam as características próprias e exclusivas do cristão. Muitas vezes nem mesmo são reconhecidas como cristãs. E aqui a reflexão é para nós individualmente, porque é fácil a gente apontar o dedo para a igreja, para o irmão e dizer que ele não se insere no modelo cristão. Mas a igreja somos nós, individualmente. E é muito triste quando por nossas posturas, por nossos sentimentos, nossas ações, a gente não é reconhecido como cristão. É para a gente, não é a igreja e não é o outro. Eu sou a igreja. Como é a minha postura? Eu sou reconhecida como cristã no meio que eu vivo? E é isso que Paulo está falando. A história mostra que a igreja mundana e permissiva, ela é porta escancarada para a introdução de desordens, como aquelas que haviam lá na igreja de Corinto. Brigas, ciúmes, idolatrias, invejas, heresias, e que também são vistas, infelizmente, nas nossas igrejas hoje. E não adianta, como eu já disse, a gente colocar a responsabilidade no nosso irmão ou na nossa igreja. Nós somos igreja e a partir de nós fazemos parte do corpo de Cristo. O conserto começa individualmente, a partir de nós. Não é o outro que às vezes tem que se consertar. Às vezes eu tenho que me consertar para que as mudanças comecem a acontecer no outro. Quando isso acontece, irmãos, o Evangelho de Cristo, quando tem essa postura errada, o Evangelho de Cristo deixa de ser suficiente e os crentes começam a buscar complementações em outras fontes. E essas fontes são fontes de águas sujas, são verdadeiros lamaçais. E às vezes as pessoas vão para essas fontes e acham que está tudo muito bem. Deixa a fonte de água limpa e vai para a sujeira e acha que está bom. A fé começa a esfriar. Os crentes, irmãos, perdem o estímulo do primeiro amor e se contemplam com as diversões que o mundo lhes oferece. E no mundo atual não faltam diversões. E as diversões são aquelas que nos desviam o foco. A gente tem que tomar muito cuidado com as diversões que o mundo atual nos oferece. Elas desviam o nosso foco, aparentemente, para a carne, está tudo muito bem. Mas só que elas desviam o foco do que é importante de verdade. E quando você faz essas trocas espúrias, no sentido, e aí você, como eu disse, igreja, faz as trocas espúrias no sentido de preferir fazer qualquer coisa a buscar a Deus. Você prefere estar em qualquer lugar, mas você não quer estar aqui. Você prefere estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas você não quer ir ao culto. Tem tanta coisa mais importante. Você, como eu estava falando, fazendo um comentário até antes do culto, você prefere, no seu serviço, chega no horário certo. Mas na igreja, dá para eu dormir um pouquinho mais, não tem problema que eu não vá, que eu chegue atrasado. Falta comprometimento.
E aí a gente tem que tomar cuidado. A palavra de Deus começa a ser negociada. Tudo nela é relativo, conforme a conveniência do cristão do momento. Estamos vivendo épocas assim, que a palavra é negociada. Em Coríntios já tinha um pouco disso. Igrejas e mais igrejas surgem no mercado religioso a cada dia, oferecendo ao crente o que ele quer e não, nem sempre o que Deus determina. E nesse mercado, que acaba sendo um grande mercado de compra e venda, nesse mercado, para conseguir a preferência do crente freguês, porque aí o crente acaba virando um freguês, né? Nesse mercado, prega-se a palavra de Deus e faz negociação com a palavra de Deus que é inegociável. Irmãos, tem palavras, as coisas que estão na palavra de Deus, elas são inegociáveis. Ou você aceita, ou você não aceita. Não é assim, eu acho, não, mas para mim não é isso. Ou você aceita, ou você não aceita. E aí, as igrejas estão oferecendo isso, por quê? Porque senão o freguês vai embora. Se não oferecer o que o crente quer, ele vai embora, porque ele vai procurar em outro mercado aquilo que ele quer. E aí a gente tem que tomar cuidado. É por isso que, embora dirigido aos crentes de Corinto, os ensinos e princípios contidos nessa carta se aplicam ao povo de Deus em todos os tempos, se aplicam a nós. E é com esse raciocínio que nós precisamos meditar nela. A gente tem que ser maduro para entender o que Deus falou para os coríntios e o que Deus está falando para nós hoje. A gente não pode ser crente dodói e falar assim, nossa, que palavra dura. É dura, está sendo dura para eu falar isso para todos e escrever isso para mim. Mas é isso que Deus quer. Ele quer que a gente se aperfeiçoe, que a gente melhore, que a gente não seja um crente, entre aspas, mundano. A respeito disso, a carta de 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Na primeira carta aos Coríntios, irmãos, Paulo repreende, Paulo corrige e didaticamente traz lições importantíssimas para nós, crentes do século 21. E aí, como eu já disse, a gente não tem que ficar triste por ser, muitas vezes, repreendidos, por sermos corrigidos, porque a palavra de Deus diz que Ele faz isso com quem Ele ama. Se Ele não nos amasse, Ele ia nos deixar de mal, mas Ele nos ama, então Ele nos corrige, para que a gente possa ser pessoas melhores. Nós vamos destacar aqui 3 lições que são essenciais para o crente permanecer firme na sua fé. A primeira lição: o Cristo crucificado é o centro do Evangelho. Primeira lição: o Cristo crucificado é o centro do Evangelho. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade em que o ter e o ostentar valem mais do que o ser. Por exemplo, quem tem ou aparenta ter dinheiro vale mais do que o mais humilde. Quem tem ou aparenta ter estudo vale mais do que aquele que não frequentou ou pouco foi a uma escola. E assim vai. Acontece que no plano espiritual não é assim que funciona. Em relação aos coríntios, a palavra afirma em 1 Coríntios, capítulo, versículo 5, que eles foram enriquecidos em tudo. E o que significa esse tudo? Significa que por causa da fé em Cristo Jesus, os coríntios foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim acontece com todos os que estão em Cristo. Cristo deve ocupar o lugar de destaque na vida do crente. Ele não é mais um, ele tem que ser aquele que está no lugar de destaque. A gente verifica com isso que a pessoa iletrada aos olhos humanos, quando ela se submete a Deus, ela torna-se sábia. Quantas pessoas que não se sentaram no banco? Isso não significa que a pessoa não tenha que estudar, não é isso. Mas quantas pessoas que são iletradas e que são tão sábias, né? Sabedoria humana e sabedoria espiritual são completamente diferentes
uma da outra. E o apóstolo Paulo era uma pessoa sábia, uma pessoa, aos olhos humanos, ele era muito sábio. Ele estudou com o melhor professor da época. Numa faculdade, se é que a gente pode dizer assim, na melhor faculdade, uma das melhores faculdades da época. Mas nem por isso foi lhe permitido Deus, irmãos, que é Cristo Jesus. Isso está em 1 Coríntios 1:24. Por que tinha que ser anunciado assim, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus? Para que a cruz não se tornasse inútil, esvaziada do seu conteúdo. Anunciar Cristo era a prioridade de Paulo e deve ser a prioridade do crente e da igreja do século XXI. Ninguém, e esse ninguém, quando eu digo ninguém, é o pregador, nenhum pregador e nada, dinheiro, emprego, poder, podem ocupar o lugar de Cristo na pregação. Ninguém. Há um teólogo que ele conta uma história que ilustra de forma interessante sobre a situação em que Cristo é retirado do centro do Evangelho. É feito exatamente o contrário daquilo que deve ser feito. A história diz assim: diz que havia em certa igreja um pregador muito alto, homem de grande estatura, que aos domingos se levantava para pregar. Atrás do púlpito ficava um vitral muito bonito, onde tinha uma cruz desenhada. E de repente, num culto especial, aquela igreja convidou outro pregador para uma conferência, um homem de estatura mediana. Quando o pastor da igreja se levantava, as pessoas não conseguiam ver o vitral com a cruz. Mas nesse dia, com o novo pregador, os crentes viram a beleza da cruz estampada no vitral atrás do púlpito. De repente, uma menininha chamou a atenção da sua mãe, dizendo: mamãe, onde está aquele pregador que quando ele se levanta, a gente não pode ver a cruz? Como pregador, e aí é para cada um de nós, irmãos, como pregador do Evangelho, nós precisamos ter a consciência de que a cruz de Cristo é que deve ser mostrada. E como aquele que recebe pregação, a gente precisa estar alerta para ficar com os olhos muito fitos apenas em Cristo crucificado. A gente não pode desviar os nossos olhos e seguir a homens. Infelizmente, a gente vê pregadores nos dias de hoje que não deixam Cristo ser visto na pregação. Eles se colocam no lugar de Cristo, eles são vistos. E a gente vê muitas pessoas que olham para homens, irmãos, e não para a cruz. E aí, quando esse homem cai, porque o homem cai, ele cai junto. Quando o homem se rebela, ele se rebela junto. Ele segue o homem, ele não segue a Cristo. O apóstolo afirma o apóstolo Paulo afirmou ainda que a palavra, que ele ensinou a palavra em detalhes aos coríntios, colocando todo o plano e propósito de Deus para o ser humano. E qual é o plano e propósito de Deus para o ser humano, irmãos? É a salvação. Deus faz tudo para que o homem pecador seja salvo. Mas Paulo ainda diz que ele fez tudo isso, mas ele não perdeu o foco, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, conforme está em 1 Coríntios 2:1-2. Ou seja, Paulo diz que anunciou a obra redentora de Jesus, o que morreu na cruz pelos nossos pecados, focando Cristo. E é esse o Evangelho que deve ser pregado. Hernandes Dias Lopes é um teólogo, ele afirma assim: todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Se você perde de vista a centralidade da morte de Cristo, a essência do Evangelho deixa de existir na sua vida. Paulo afirma que para os coríntios que a verdadeira sabedoria de Deus se encarna no Cristo crucificado. E ele fez tudo isso sem se valer da habilidade na retórica ou da eloquência na oratória. E os gregos amavam isso, irmãos. Retórica e oratória era com eles mesmos. Mas ele fez tudo isso só amparado ou apenas amparado no conhecimento que tinha do Evangelho e que lhe fora dado pelo próprio Deus.
sua palavra e pregação era uma demonstração do Espírito e poder. A própria salvação dos coríntios, daquela igreja que ele deixou lá quando ele foi embora, que era um povo tão depravado, era um sinal do poder de Deus, concedido ao apóstolo. O poder de Deus foi concedido ao apóstolo para estar pregando para aquelas pessoas, que era apenas um mensageiro de Deus. A capacidade, o vigor e a sabedoria dada aos crentes para pregar o Evangelho, irmãos, não vem de qualquer sabedoria humana, ela vem do Espírito Santo. Em Atos 1:8, antes de ascender ao céu, Jesus fala aos seus apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até as confins da terra. A pregação, irmãos, ela tem que se basear apenas no poder de Deus e não na sabedoria humana. Para que a fé não seja depositada em homens, a fé tem que ser depositada em Deus. Deve-se estar na total dependência de Deus. A gente não faz nada sem estar dependente de Deus, ou até faz, mas não agrada a Deus. A palavra e a pregação devem ser demonstração da ação do Espírito Santo em quem prega e em quem é alcançado pela pregação. O Evangelho, irmãos, transforma vidas, e a gente no café estava ouvindo alguns testemunhos dados pela Meire, pela irmã Irene, é isso, Meire? Não, pela outra irmã Irene, com que a gente estava conversando, sobre a transformação que o Evangelho trouxe para a vida de algumas pessoas. A gente sabe disso. O Evangelho transforma vidas e deve ser anunciado. A sabedoria humana não tem essa capacidade. Eu não consigo transformar ninguém, mas Deus pode transformar. Deus pode transformar uma pessoa que deve há 50 anos e cai na sarjeta numa pessoa salva. Deus pode transformar um drogado numa pessoa completamente limpa. Nós, igreja do século XXI, precisamos confiar no poder de Deus que o Evangelho contém e deixar de seguir as tendências apresentadas por ventos de doutrinas. E não faltam ventos de doutrinas, irmãos. Estamos no final dos tempos e cada vez mais essas doutrinas erradas se apresentam. Estamos vendo uma lição bíblica maravilhosa que nos fala dessas doutrinas erradas. E quantas pessoas da igreja não estudam a lição? Perdem muito em ir à escola bíblica e não estudar em casa. É uma lição maravilhosa que serve para nosso alerta, e a gente tem que estar atento a isso. Deus nos fornece meios, mas às vezes a gente, na rebeldia, rejeita aquilo que Deus está nos fornecendo. Segunda lição: o Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria de Deus. Os experimentados, algumas versões falam em perfeitos, ou aqueles que têm maturidade, e esses experimentados aqui quer dizer os que se converteram, que são salvos, que têm o Espírito Santo e são novas criaturas. Os experimentados, conseguem entender a sabedoria de Deus. Na verdade, irmãos, a sabedoria de Deus ficou oculta aos olhos humanos por um período, mas na plenitude dos tempos, Deus revelou esse mistério, ou esse segredo, através de Jesus Cristo, para a nossa glória. E é interessante a gente estudar, porque a gente vê que, muitas vezes, uns dias atrás, a gente acha, na nossa vida, a gente acha que Deus está demorando nas respostas, né? Jesus não veio no tempo que as pessoas queriam ou imaginavam que fosse acontecer. Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus preparou tudo, e Deus prepara tudo na nossa vida para que as coisas aconteçam. Romanos 16, 25 até o 27 fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, essa verdade espiritual que agora é revelada, de que os pecadores são salvos pela fé em Jesus Cristo, não é por obras, é pela fé em Jesus. Não adianta
a gente às vezes choca, né? Porque a gente tem tendência a se achar tão bonzinho. Então assim, eu faço tudo certinho, então eu tenho isso porque eu sou bonzinho, então Deus me dá. Não é. Ninguém é bonzinho. Eu não sou boazinha, ninguém é bonzinho. Todos nós somos pecadores e merecemos a morte. Mas Deus, Ele nos dá a vida desde que a gente acredite pela fé em Jesus Cristo. Só pode ser entendida essa verdade espiritual por aquele que aceitou a Jesus. E aí é o Deus gracioso. E aí a verdade entendida como sabedoria de Deus não pode ser descoberta por olhos, ouvidos ou mente humana. Para os salvos, irmãos, a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz é a encarnação, a crucificação de Jesus, o plano dele, de Deus e os meios para salvar os pecadores, essa mensagem para os salvos é poder de Deus. Agora, para aqueles que estão perecendo, que não conseguiram enxergar ainda, que não aceitaram a Cristo, a mensagem da cruz é loucura, é tolice, é estupidez, é debilidade mental. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando, mas que besteira eles estão falando? A gente sabe que não é besteira, a gente sabe que é poder de Deus. Mas eles, os ímpios, não conseguem entender, eles ainda não tiveram a mente deles aberta. O certo é que aqueles que se julgam sábios ou instruídos, se de fato fossem, jamais teriam crucificado a Jesus, conforme está em 1 Coríntios 2:8. E quando, irmãos, não se aceita a cruz, e aí ele estava falando lá para quem, talvez para as autoridades que tivessem crucificado a Jesus, mas a gente tem que trazer isso para nós. Quando quando as pessoas não aceitam a cruz de Cristo, não aceitam Jesus, elas também estão crucificando Jesus nos dias atuais. Quando nós, que já aceitamos a Cristo, desobedecemos a Cristo, nós também estamos colocando Cristo de novo na cruz. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente pode estar crucificando a Jesus a cada dia nas nossas vidas. 1 Coríntios 1:19 diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Foi para que o homem não se engrandecesse que ninguém pode conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. Se o homem pudesse ter a sabedoria de Deus por ele próprio, ele se sentiria o máximo. Muitas vezes, sem nem ter isso, ele já se sente o máximo, tendo só a sabedoria humana. Imagine se tivesse a sabedoria de Deus. Então foi para que isso não acontecesse que ninguém pode conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. E é por isso que no plano de Deus, o pecador é salvo pela mensagem simples do Evangelho. E qual é essa mensagem? Os que crerem em Jesus Cristo serão salvos. É simples demais, né, irmãos? Tão simples demais que os sábios desse mundo dizem que essa mensagem é loucura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 25, diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, os judeus estavam procurando sinais, e sinais que apontassem para o Messias. Eles se recusaram a aceitar aqueles sinais que já estavam ali na frente deles. Eles não conseguiram enxergar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava ali entre eles. E Jesus deu muitas mostras de que Ele era o Filho de Deus. Mas os judeus não enxergavam isso.
Eles não conseguiram enxergar que Filho de Deus nasceu de uma virgem. Eles não conseguiram enxergar que Ele morreu numa cruz. E naquela época, irmãos, tinha muitas pessoas que se apresentavam como Cristos. E até morriam, mas nenhum deles ressuscitou. Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, irmãos. E os gentios? Os gentios buscavam obter, pela razão humana, provas. Os judeus, eles queriam sinais. Os gentios, os gregos, eles queriam provas sobre a mensagem da cruz para serem apresentadas e discutidas. Eles desprezavam a verdade divina e valorizavam a sabedoria, mas a sabedoria que eles julgavam alcançar por meio dos debates e discussões intelectuais. Acontece, irmãos, que o ser humano só conhece a Deus porque Deus se revelou. Não é através de nenhuma investigação humana. Se Deus não tivesse se revelado a nós não conheceríamos a Deus. E o apóstolo Paulo, que teve acesso à sabedoria divina e sabia que somente a mensagem da cruz pode salvar, decidiu nada mais saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa mensagem, irmãos, tão insignificante para o homem natural, testemunha para o homem espiritual a sabedoria de Deus e o seu grande poder. A palavra de Deus afirma que o sinal verdadeiro que os judeus buscavam e a sabedoria verdadeira que os gregos tanto queriam é o Cristo crucificado. Paulo estava falando isso para eles. A terceira lição: o Cristo crucificado salva para a nossa glória, irmãos. Salva para a nossa glória. É bem verdade que a fé em Jesus Cristo salva o pecador. Também é verdade que quando ele crê em Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada no corpo do pecador, que se transforma em templo do Espírito Santo. E aí, pegando o que a irmã apresentou antes do início do culto, do Outubro Rosa, irmãos, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Mamografia não é só um incentivo dado pelos homens. Mamografia já foi dada por Deus lá atrás, quando Ele diz que o Espírito Santo faz morada nos nossos corpos. A gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele não é nosso, ele é do Espírito Santo. Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. É assim, irmão, que o salvo recebe o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheça o que por Deus foi dado gratuitamente. A salvação, como eu já disse, não foi dada porque a gente é bonzinho, porque a gente merece, porque nós vamos ao culto todo sábado, todo domingo, a gente vem mulheres ao congresso. Não, a salvação não foi dada por isso. Como eu já disse, nós como pecadores merecemos a morte, mas Deus graciosamente, Deus da graça, Ele nos dá um presente que nós não merecemos e que nem sempre aceitamos, mas Deus nos dá a graça de sermos salvos. Na qualidade de homem espiritual, o salvo começa a entender as coisas espirituais, porque o Espírito Santo que habita em nós começa a nos revelar a Deus. O Espírito Santo, irmãos, possibilita ao salvo ler a palavra de Deus e entendê-la, porque a palavra de Deus se discerne apenas espiritualmente. E aí, irmãos, a gente vê pessoas que são muito estudiosas da palavra de Deus, muito estudiosas. Tem pessoas que não são crentes, que conhecem a Bíblia muito mais do que muito crente, só que ela não consegue entender as coisas espirituais que estão ali. Normalmente elas criticam, elas falam qualquer coisa, menos aquilo que tem de importância, que é a mensagem da salvação, que é o que está na Bíblia toda. E aí a gente tem que, isso comprova que só o salvo consegue entender as coisas espirituais que estão na Bíblia. À medida em que o salvo vai conseguindo entender
vai conseguindo ter acesso a essa sabedoria divina, ele vai entendendo o Evangelho e vai se tornando maduro na fé. E aí, irmãos, a gente tem que ver que aos poucos esse crente vai se transformando, buscando atingir o alvo, que é ter a mente de Cristo, ou seja, de entender as verdades de Deus. Ter a mente de Cristo tem que ser o nosso alvo, irmãos. E aí a gente não pode exigir que aquela pessoa que se converte, ela acabou de se converter, que ela mude completamente de vida. Ela não muda, porque aos poucos a transformação vai acontecendo aos pouquinhos. E nós, se formos crentes maduros, a gente vai tratar aquela pessoa como filhos. A gente não vai descartar. E aí eu ouvi uma irmã falando uma vez de tratar o crente que ainda não é maduro como filhinho, aquele que é filhinho. Sujeira na fralda, vocês trocam as fraldas dele, deixam ele limpinho da comida, não é? Então, o crente maduro, quando ele vê um filhinho na fé que faz sujeira, e essa sujeira, entenda-se, ele ainda não tem a maturidade, você não deve pegar esse crente e jogar fora. Você deve trocar a fralda dele. Você deve dar comidinha para ele, para que ele vá crescendo, até que chega um dia que ele se torne maduro na fé. Na qualidade de homem espiritual, o salvo começa então a entender as coisas espirituais, porque o Espírito Santo, como eu disse, vai lhe revelando. O Espírito Santo vai possibilitando ao salvo ler a palavra de Deus e entendê-la. Irmãos, a Trindade divina, ela participou, toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, participou do plano de salvação do ser humano. Cada um teve a sua parte. O Deus Pai, Ele fez a escolha eterna. O Deus Filho, Ele morreu no nosso lugar. O Espírito Santo regenera. E eles fizeram tudo isso para a nossa glória, irmãos. Não é só para a glória deles. Olha só o que 1 carta aos Coríntios 2,7 está dizendo. Eles fizeram tudo isso para a nossa glória, a glória do homem. Isso quer dizer que a sabedoria divina inclui, junto com a sua glória, com a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele inclui a glorificação do ser humano salvo. E isso vai se dar quando? Quando Cristo vier buscar, irmãos. Quando Cristo vier buscar os salvos, ele será glorificado. E aí nós vamos para a conclusão. Nós aprendemos 3 lições fundamentais para permanecermos irrepreensíveis no caminho do Senhor, até que Ele volte, irmãos. A gente não pode se esquecer que salvação é um processo. Se a gente não permanecer firme e acabar mal, a gente perdeu a salvação. A gente tem que estar firme. A primeira lição: o Cristo crucificado é o centro do Evangelho. O Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria de Deus. E o Cristo crucificado salva para a nossa glória. Romanos 11, 33, 36 nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Irmãos, nós vivemos numa grande cidade. Eu estou considerando aqui São Paulo e Grande São Paulo. Estou falando isso porque é o nosso público aqui. Nós vivemos numa grande cidade. E por isso mesmo nós somos mais vulneráveis às tendências do mundo. A gente verifica que a nossa sociedade, em muito mesmo, se assemelha à sociedade de Corinto. E aí a palavra de Deus é registrada com um propósito de alerta hoje. Diz assim para os crentes que vivem no século XXI e que estamos nesse congresso da Resofato Paulistana Norte. Irmãos, nós não estamos aqui por um acaso. A gente não veio aqui só passear perto da praia.
Deus nos trouxe aqui com um propósito. A palavra que eu estou trazendo para vocês, antes de trazer para vocês, foi para mim, porque eu tive que elaborá-la. E é para vocês, para quem eu pedi muito para que Deus me ajudasse a falar aquilo que vocês e que eu também precisava ouvir. Ele nos traz um alerta. Devemos nos apegar com muito mais amor e submissão a Cristo para não pecarmos, nem incorrermos nos pecados e equívocos que aqueles nossos irmãos em Corinto incorreram. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer num instante sequer da majestade, da grandeza e da sabedoria do plano de Deus envolvendo a salvação do ser humano. Se assim nós fizermos, se a gente estiver atento a isso, será possível nos nossos dias, hoje, para o futuro, olhar para o futuro e ansiar por aquele dia em que Cristo virá nos buscar. E aí a gente vai poder falar: vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Vem, Senhor Jesus. Amém.